O texto de Salmos 82, quando falam vós sois deuses lá, é, a palavra Elohim, salvo engano, eu acho que é a palavra que aparece lá, deixa eu ver, é o versículo 6? Deixa eu É ver. o versículo 6. Vós sois deuses, a palavra lá, salvo engano, é Elohim. É a palavra Elohim. E essa palavra Elohim, não nesse. Bom, a palavra Elohim é uma palavra que pode significar Deus, mas nem sempre. Por exemplo, Moisés na Bíblia é chamado de Elohim. Por exemplo, Baal na Bíblia é chamado de Elohim. Então, a palavra Elohim é uma palavra dessa forma polissêmica. Então, ela precisa. Você precisa ler o contexto para entender o que ele está falando. Porque Elohim é uma palavra, é o plural de Eloar, e que pode significar, por exemplo, anjos na Bíblia às vezes são chamados de Elohim, mensageiros são chamados de Elohim, juízes na Bíblia são chamados de Elohim. Interessante isso. À luz dessa compreensão, o texto diz o seguinte: fazer justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito, para o desamparado. Então são atitudes de alguém que cuida do próximo e tal. Socorra o fraco e necessitado, tira as mãos dos ímpios e tal. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Ó. E eu disse, vós sois deuses, pois todos sois filhos do Altíssimo. Então, vós sois Elohim no sentido de sermos filhos de Deus. É só a continuação do que acontece depois da vírgula. Então, essa ideia de que nós seremos elevados a uma condição divina não é bíblica. Não é bíblica. Os mormons é quem pensam assim. Os mormons pensam assim, que o Deus da Bíblia um dia foi como se fosse um ser humano e se tornou um Deus, e se você se tornar mormon, você também pode virar um Deus um dia. Mas essa doutrina, ela não resiste ao exame bíblico, não tem essa possibilidade. Sim, forte. Pastor, qual que é a sua visão sobre os dons espirituais nos tempos de hoje? A gente sabe, a Bíblia fala sobre os dons e tudo mais, mas a gente vê tantas coisas acontecendo em tantas igrejas, sobre tantos dons, tantas coisas acontecendo. Qual a sua visão sobre isso? A gente não pode fazer teologia da experiência para a Bíblia. A gente faz da Bíblia para a experiência. Por exemplo, eu não posso pegar uma coisa que eu vi no monte, sei lá na onde e tal, e falar assim, tal, e o que a Bíblia diz disso? Não, não. Você busca o que a Bíblia diz e vem decantando da Bíblia até chegar na experiência, e não ao contrário. Porque se for ao contrário, quem está ditando a norma é a experiência humana. Então, o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz que os dons espirituais são dons para a edificação da igreja. A edificação da igreja. O apóstolo Paulo fala assim, buscai com zelo os melhores dons, os principais dons, principalmente o dom de profetizar, por exemplo. Há duas escolas de interpretação desse assunto. Uma delas é a escola cessacionista. É aquele pessoal que fala assim, os dons cessaram. Os dons, eles serviram para um propósito no primeiro século, não sei o que, cumpriu esse propósito, agora acabou. E há o continuismo, que acredita que os dons continuam. Dentro do continuismo, a matiz que ficou mais conhecida aqui no Brasil é o pentecostalismo. Mas o pentecostalismo é só uma matiz do continuismo. Então, o continuismo é a linha que define que os dons não pararam, eles continuam. Então, eu me defino como continuista. Eu acredito na continuidade dos dons, todos os dons da Bíblia. Porque quando o apóstolo Pedro prega em Pentecostes, por que ele prega? Ele prega porque o pessoal estava tirando sarro, falando que as pessoas estavam bêbadas por conta do comportamento que estava acontecendo no dia de Pentecostes. E o Pedro começa a pregação assim, varões, irmãos, ouvi-me. Esses homens não estão bêbados nesse momento, agora são 9 horas da manhã.
O que está acontecendo aqui é uma promessa que Deus disse através de Joel, e ele cita Joel 2:28, não sei o que lá e tal. E ele vem trazendo, falando até que ele acusa aquelas pessoas de terem matado Jesus, e Jesus morreu por causa deles e tal. E lá pelas tantas, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo convenceu aqueles caras. E aí no final, no verso 37, tipo, quase 30 versos depois, o apóstolo, os homens perguntam assim para Pedro, amém, o que a gente faz agora? E Pedro fala assim, arrependei-vos, cada um de vocês seja batizado para arrependimento, para a remissão dos pecados, até que venha sobre vocês um tempo de refrigério. Porque essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos, todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que promessa? Aquelas que eles estavam tirando sarro dos discípulos. Então, se Pedro diz que aquela promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, Deus continua chamando? Continua. Então, a promessa continua operando. Sim. Então, a promessa continua de pé. Então, eu respeito o cessacionismo, eu não respeito muito, eu respeito a pessoa, não a doutrina do continuismo, mas eu respeito o continuista, o cessacionista, mas o cessacionismo, para mim, é uma coisa muito... Primeiro, não tem texto bíblico. É como se estivesse dizendo que Deus parou. Então, Sei lá, mas, tipo, então, estranho. E veja, tá tudo bem dizer que Deus parou. Qual é o texto? Então, sim. Apresenta um versículo que Mas diga onde assim. acontece milagre, transformação, não tem como dizer que, né? Pois é. Então, eu acredito na atualidade dos carismas, eu acredito na continuidade dos dons espirituais. Agora, não confundir isso que eu estou falando com baboseira Sim. neopentecostal. Loucura neopentecostal. O cara que fica engateando de 4 na igreja, imitando leão, tigre, gritando, uivando, caindo no chão, estribuchando. Não, isso aí não tem nada a ver com o continuismo da Bíblia. A continuidade dos dons. Os dons estão lá elencados em Coríntios capítulo 12, Coríntios capítulo 14 e tal. Está bem documentado nas escrituras e não é passivo de acabar. Pelo menos lá no texto bíblico não fala que vai acabar. Então eu acredito na continuidade dos dons. Sim, e a pessoa se encher de conhecimento, quer meditar, ler a Bíblia, ela vai entender que aquilo é uma heresia. Muitas coisas são heresias, né? Então, quando ela lê a Bíblia, sim. O problema é que as pessoas deixam de ler a Bíblia para ler o que as pessoas que falam da Bíblia falam. Então, por exemplo, o arminiano, ele fica lendo Armínio e não lê a Bíblia. É muito comum o cara ler Armínio e não ler a Bíblia. É muito comum o cara ler o Calvino e não ler a Bíblia. Vai ficar com aquela ideia, né? Ele tá comendo na mão de alguém, né? Eu admiro muito o John Calvino, mas ele não é perfeito. Não concordo com tudo que ele fala. Admiro muito o Armínio, não é perfeito. Não concordo com tudo que ele fala. Porque eu tenho a Bíblia. Então, na Bíblia, você mesmo olha na Bíblia, e você olha e fala, peraí, por que esse cara tá falando isso? O que ele entendeu que eu não entendi? Da onde tirou Tá tudo bem, eu isso? não tô dizendo que a minha cabeça é melhor que a dele, misericórdia, eu tô longe, quilômetros de distância. Mas, às vezes, para você abraçar todas as doutrinas, ou do calvinismo ou arminianismo, você tem que negar textos claros, e aí é complicado. E a gente se busca conhecimento dos dois lados, né? Eu creio que, como eu disse há pouco, ninguém tem uma teologia perfeita. A nossa teologia tem que ser primeiramente bíblica. E depois, muitos irmãos do passado têm muito a contribuir, tiveram muito a contribuir. Sim. Mas o foco é a Bíblia. Primeiro é a Bíblia. Você parte da Bíblia para ouvir o que eles estão falando sobre o texo. E não, vamos ver o que ele está falando do texto para depois ler a Bíblia. Essa é a questão.